Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todas as vezes em que vou falar sobre escândalos, eu me sinto no dever de citar um grande brasileiro que exerceu vários mandatos e praticamente caminhou para encerrar a sua vida pública na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O deputado Tio Carlos, presidente da sessão, conhece aquela casa, uma palma de sua mão. Eu falo do grande Lisânias Maciel, que dizia assim, quando ia abordar um escândalo, sempre da tribuna: senhor presidente, estou falando do penúltimo escândalo, porque o último está acontecendo agora e dele vamos tomar conhecimento talvez amanhã. Mas nós temos, senhor presidente, dois casos, dois escândalos que estão aí paralelamente à Operação Lava Jato, estão aí ocupando o nosso noticiário. O primeiro é o Swiss Licker, um técnico em informática que trabalhava no HSBC, na Suíça, suprimiu as informações sobre as contas correntes e as movimentações financeiras feitas, contas numeradas e secretas. Suprimiu e entregou em 2008 ao jornal francês Le Monde. E desde lá, na França, ou a partir da França, as investigações estão sendo feitas. O fato só chegou aqui ao Brasil no final de 2014. Desde 2008, só em 2014, a partir da Operação Lava Jato. Fabulosas movimentações financeiras, tendo mais de 8 mil brasileiros, contas numeradas e secretas, no HSBC da Suíça. No Congresso Nacional, há uma comissão parlamentar de inquérito investigando o caso. Paralelamente, há as investigações que são feitas pela Polícia Federal e também com a participação efetiva da Procuradoria-Geral da República, isto é, o Ministério Público Federal. E, não estranhamente, todos aqueles que são pilhados com suas movimentações financeiras, que têm os nomes revelados, todos negam. Não há um que diga que possui a conta numerada e secreta, ou que possuía. Nenhum. Todos negam. E negam porque tem a garantia daquele paraíso fiscal, que é a Suíça, que patrocina depósitos de quantias extraordinárias, que vêm do crime organizado e de toda forma de corrupção, dando garantias de que, qualquer que seja a circunstância, o Banco Suíço, a Suíça, não revela o nome dos correntistas. Há a garantia, e por isto a negativa. Garantia. O procurador-geral da Suíça esteve aqui no Brasil e, na presença do nosso procurador-geral da República, ele disse: não, nós não permitimos que uma instituição bancária suíça seja utilizada para patrocinar a lavagem de dinheiro e o crime organizado. Como não?
só se presta para isto. A Suíça é é o paraíso fiscal mais identificado. Mas temos aí uma outra operação, a Operação Zelotes. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no Ministério da Fazenda, está lá, tendo suas decisões contestadas. Tudo indica que houve a formação de uma verdadeira quadrilha para, através da corrupção, analisar os recursos feitos, obviamente, por grandes devedores. Só grandes devedores. Porque os pequenos sofrem ou comem o pão que o diabo amassou. Mas aqueles devedores que sonegaram e que foram pilhados na sonegação, mas que têm grandes advogados, levam os recursos administrativos até as últimas instâncias. E o Conselho CARF é a última instância, antes da inscrição na dívida ativa. E o Conselho, ao que tudo indica, tinha na sua composição vários conselheiros. Veja que imoralidade. Conselheiros que também são donos de empresas de consultoria, prestando serviço aos próprios devedores. Disse um: mas eu me considero impedido quando vou julgar o caso de um cliente meu. Ora, e aquela convivência? E aquela orgia? Então, o caso, a Operação Zelotes, não está sendo alvo de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. E por quê? Há inúmeras explicações, mas eu alimento uma suspeição, que grandes empresas de comunicação, inclusive o Sistema Globo, grandes empresas de comunicação já foram pilhadas, corrompendo conselheiros. Já foram pilhadas. Mas não há a divulgação. Nós vemos que a Gerdau já foi pilhada. Aliás, a Gerdau, do Jorge Gerdau Juan Peter, que também integrava o Conselho Administrativo da Petrobras. O senhor Gerdau está lá pilhado. Temos os grandes bancos corrompendo conselheiros, às vezes não para a redução da dívida fiscal, não, mas para o cancelamento da dívida. Aqui mesmo, e desse caso, todos tomaram conhecimento, a Rede Globo, em relação à Copa de 2002, a Rede Globo sonegou e corrompeu uma funcionária da Fazenda. O processo desapareceu. A servidora foi processada, foi demitida do serviço público e foi condenada criminalmente. Sumiu com o processo. Eu me lembro que na última campanha eleitoral para o governo do Estado, o ex-governador Garotinho, candidato, quando no debate, na entrevista, na própria Globo, foi pressionado por dívidas fiscais, ele falou, mas a Globo denunciou. O jornal O Globo publicou uma nota oficial da Rede Globo, reconhecendo que houve o débito, afirmando que agia dentro da lei, mas que fez um acordo de pagamento. É o chamado acordo de leniência. Pagou a multa,
mas pagou para encerrar o processo. Fez um acordo. Então, senhor presidente, é preciso que, em relação à Operação Zelote, da mesma forma que no Suíça Liquor, que os nomes daqueles que estão sendo identificados e que tinham conta numerada e secreta no HSBC da Suíça, aliás, é preciso levantar também dos outros bancos, no Citibank, no Santander, em todos os bancos que têm representação nos paraísos fiscais, não apenas na Suíça, nos paraísos fiscais. Mas em relação a esses, os nomes das pessoas físicas estão sendo divulgados. Por que na Operação Zelotes não aparecem todos os nomes? Por que não aparecem as empresas de comunicação que estão sendo pilhadas lá, na mesma orgia? Por que não aparecem os nomes das grandes empresas? E aí, senhor presidente, somos obrigados a constatar que a notícia é seletiva. Eles escolhem o que eles querem publicar, fazem a devida orquestração, estardalhaço, no fundo, omitindo também os seus próprios erros. Então, eu venho desta tribuna, senhor presidente, dizendo, eu vou requerer. Muitos dirão assim, mas é uma atribuição do Congresso Nacional. E é. Eu aqui nesta casa, deputado Conte Bittencourt, deputado Jânio Mendes, que são deputados de outros mandatos, sabem que eu mesmo já fui autor de CPI que investigou, por exemplo, o caso Varig. Aliás, uma CPI exitosa. Uma CPI na legislatura passada que investigou as universidades particulares. Então, esta casa tem atribuição. Vamos investigar, então, já que o Congresso Nacional não faz, vamos fazer uma CPI em relação à Operação Zelote. A sonegação, quais os prejuízos para o Rio de Janeiro? O Estado tem sido prejudicado em suas finanças, em função de sonegação em relação ao governo federal, aos cofres públicos da União e os repasses para o Estado. Então, senhor presidente, quando defendemos a democratização da informação, e vou terminar, na verdade é preciso que haja a democratização do controle dos meios de comunicação, que estão concentrados em poucas mãos. E aí eles próprios se entendem, e a população, a sociedade de um modo geral, só é divulgado aquilo que interessa. Aqueles que controlam o poder, selecionam o que vai ser denunciado e escondem o próprio rabo. Que é o caso, tem que dizer, obviamente, do próprio Sistema Globo. Portanto, senhor presidente, vou recolher a partir de amanhã assinaturas para que possamos fazer uma CPI em relação à Operação Zelotes, já que o Congresso Nacional não demonstra interesse em fazê-lo. Muito obrigado.